Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai entender os mecanismos da pneumonia, o que você precisa, o que te chama atenção, como que você faz o diagnóstico e o principal, como que você vai tratar seu paciente com pneumonia, para você não perder nenhum caso. Então saber se ele vai para um ambulatório, se vai tratar em casa, se você vai internar, o que você vai fazer para esse paciente com segurança, com praticidade, de uma forma bem tranquila. Assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar tudo isso e 3 casos clínicos no final bastante interessantes. Então a cada inspiração que a gente faz, entram germes patogênicos. Isso é todo instante. E esse é o grande detalhe das vias aéreas superiores e inferiores. Esse é o grande detalhe do porquê essa localização, esse órgão é tão acometido pelas pneumonias, tão acometido por infecção e tem uma repercussão tão grande. Porque o organismo a todo instante mantém esse equilíbrio através das imunoglobulinas, através de células de defesa, através da própria ação mecânica dos cílios do trato respiratório, que a todo instante estão levando o muco para cima, estão limpando isso daqui dos germes que entram em cada inspiração, cada vez que você faz o movimento de respiração, vai entrar patógenos. O problema é quando o nosso organismo tem algum desequilíbrio, algum desarranjo, que aí sim esses patógenos vão causar mal. E por isso que aqui nessa condição, mais do que em qualquer outra, os fatores de risco são muito importantes, porque eles que vão determinar essa quebra, vamos falar, essa fragilidade do organismo em se defender dos patógenos. Principal deles aqui, disparado, idade. Esse é um dos que mais entram. Outro que entra aqui, tabagismo. Por todos os mecanismos possíveis que o cigarro, que o tabaco faz de lesão direta, de até, olha como o cigarro, além de todos os problemas, na hora que a pessoa traga ali aquela fumaça, tudo que entra de ruim, carcinógenos, então não vou nem entrar no mérito disso, porque isso aqui é uma própria lesão mecânica. Por isso que o tabagista, ele tem tabagista de longa data, ele tem aquele escarro, aquele catarro já mais grosso, aquela secreção pior, então ele já nessa própria depuração mecânica da via aérea, ele já não consegue limpar a via aérea, os cílios ficam mais paralisados. Tanto que uma coisa que acontece, o paciente que para de fumar, dali 2 semanas, 1 mês, nossa, ele começa a expectorar, ele começa a limpar, porque até isso melhora a motilidade ali dos cílios das vias aéreas, jogando para fora. Então a todo instante a gente está fazendo isso. Todo esse muco é que a gente não percebe, né? Mas acaba engolindo. Você faz o movimento, vai limpando o muco, vai limpando o trato respiratório, tanto inferior quanto o superior, e vai caindo, a gente vai deglutindo. Tabagismo atua muito ruim, e aqui eu coloco em destaque o DPOC, porque já tem lesão, já tem todo o parênquima, todas as lesões possíveis do DPOC, que isso também cabe uma aula à parte a respeito de DPOC. Paciente com diabetes mellitus, paciente com doenças autoimunes, pacientes acamados, pacientes com doenças degenerativas. Esses pacientes são todos de grupo de risco, então tudo que possa influenciar nessa proteção aqui é um fator de risco. Paciente acamado com algum grau de doença degenerativa, ele já tem dificuldade para deglutição, então ele fica broncoaspirando, fica entrando secreção da parte gástrica a todo instante, ele vai se alimentar, um pouquinho do alimento sempre vem para a área ventilatória. Então são pacientes que fazem pneumonia de repetição. E outra, a nossa via aérea, principalmente superior, orofaringe, nasofaringe, ela é toda colonizada, toda cheia de bactéria. E aí esse desarranjo, isso de todo mundo. E é por isso que as pessoas com fatores de risco, aqui a gente entra pacientes com doença oncológica, câncer, também são pacientes imunodeprimidos. Tem um estudo em inglês que foi um estudo retrospectivo, olharam para trás e avaliaram os principais fatores de risco. Entre eles, um que entra é o próprio etilismo, principalmente quando consome mais de 40 gramas de álcool por semana, então é outro fator de risco também. E é só a gente pensar, tudo que causa um desarranjo, tudo que pode prejudicar essa relação aqui com o pulmão, essa defesa, é um fator de pneumonia. E é por isso que nesse grupo a gente tem que ficar mais atento
e eles são mais susceptíveis a fazer um quadro de pneumonia e piorar mais rápido, igual a gente vai ver nos casos clínicos que eu separei no final. E aqui é muito importante a gente pensar quais são os principais patógenos envolvidos nessa condição, porque isso vai impactar no nosso pensamento lá para o tratamento. Para a gente pensar, poxa, qual antibiótico melhor para essa situação, baseado no perfil do paciente, baseado nas circunstâncias, qual será que é o melhor antibiótico que eu entro nessa situação? Para isso, pessoal, a gente vai dividir em 3 grandes categorias, entrariam os vírus também, eu vou só citar, porque para a gente o que mais tem importância é pensar na parte de antibiótico para bactéria. Aqui então a gente separaria nos agentes gram positivo, nos gram negativo, porque isso vai impactar, e nas pneumonias atípicas. Então a gente vai pensar nisso. Sempre que falar em patógeno na parte de pneumonia, a gente vai ter tem que já vir na cabeça. Qual que é o principal gram positivo e principal bactéria envolvida na pneumonia? O pneumococo. Esse é o principal. Então é o Streptopneumoniae, é o principal representante, é o que mais causa pneumonia. Antes da vacina de pneumococo, a estimativa era que essa bactéria sozinha representava quase 90% dos casos de pneumonia bacteriana. Então olha só, 90%. É uma bactéria que diminuiu bastante com o advento do pneumococo, mas ainda assim é uma bactéria importante que a gente pesa bastante na hora de pensar no antimicrobiano. Outra que entraria aqui seriam os outros tipos de Strepto não pneumoniae, Strepto tipo A, por exemplo, que entrariam como gram positivo também, e o estáfilo entra aqui também. Também entra nesse grupo de gram positivo. E aqui também para a gente pensar nos antibióticos, pensar isso mais para, por exemplo, paciente pensando em pneumonia hospitalar ou paciente que mora em casa de repouso, igual eu dei exemplo, paciente com escara, paciente com infecção bacteriana por estáfilo provavelmente, e às vezes é resistente, que é o MARSA, resistente à oxacilina, você tem que pensar em algum outro esquema de antimicrobiano, em último caso até entrar com vanco. Eu não vou entrar em detalhes nesses outros antibióticos, porque a gente vai fazer uma aula só sobre antibiótico terapia, tá? De gram negativo, um dos mais importantes, Haemophilus influenza, é um dos que mais representa nesse grupo de gram negativo. Moraxella é outro. Esses são os que mais representam aqui no grupo dos gram negativos, né? O Haemophilus disparado, Moraxella entra também. E esses no conjunto são os mais frequentes. Aqui, mas aí a gente já pensaria em hospitalar, entraria, por exemplo, Pseudomonas, entraria também Klebsiella, mas eu não vou falar tanto assim tão a fundo, porque isso seria parte hospitalar e dependeria da CCH do hospital também, para direcionar para qual antibiótico, para hemocultura, para fazer antibiograma, enfim. Então, de maneira geral, esses 2 grupos são a grande maioria, e tem um grupo especial que não entra na classificação de gram, que são as bactérias atípicas, que um determinado grupo de paciente, principalmente paciente DPOC, paciente diabético, tabagista, que esse daqui representa um número razoável de afecções, por isso que a gente precisa pensar nisso na hora de escolher o antibiótico, que a gente vai falar mais para frente. Aqui entram 3 basicamente: Mycoplasma, a Clamídia e a Legionella. Então esses 3 são os principais causadores de pneumonias ditas atípicas: Mycoplasma, Clamídia ou Clamidófila, que é o nome atual que vem se falando, mas é a velha e boa Clamídia pneumoniae. Clamídia e Legionella. Legionella é até responsável pela pneumonia por pneumonia de viajante, tudo, que ela causa isso também. Na verdade, ela pode causar 2 tipos, uma pneumonia e uma gripe atípica, mas enfim. Esses são os germes atípicos e esses gram negativo e gram positivo, porque isso vai impactar para a gente lá na hora da escolha do antibiótico. E aqui a gente pode fazer um porém também, um adendo, que vírus pode representar até 1/3 dos casos de pneumonia. Só que no nosso dia a dia, para fazer o exame para detecção de vírus, tem alguns testezinhos que vêm até 17 tipos de vírus, bactéria junto,
mas isso não é a realidade do grande Brasil aí, de quem está fora também. Então isso é mais para o hospital particular, tudo que você faz o testezinho lá, ou faz do escarro, ou até teste sanguíneo, ele te demonstra lá qual uma gama de vírus que podem estar acometidos. Aqui o vírus sincicial respiratório, importante, rinovírus, adenovírus, são os mais comuns, e aí ele te dá essa gama para você não precisar entrar com antibiótico. Mas olha só, como o meu objetivo aqui hoje e sempre que eu tenho dado essas aulas é mostrar na prática, para facilitar para a gente atuar na prática a gente não consegue, boa parte das vezes, diferenciar de um quadro viral, de uma pneumonia viral, e a gente acaba entrando com antibiótico. Por quê? Igual eu falei no início, se você perder tempo, demorar, no caso de pneumonia, o paciente pode voltar muito pior. E inclusive tem até uma relação, principalmente, por exemplo, o rinovírus, ele fazer um acometimento das vias aéreas superiores e predispor a fazer infecção das vias aéreas inferiores, quer dizer, predispor a uma pneumonia. Então a gente entrando com antibiótico já vai estar cobrindo isso também, como no dia a dia a gente não consegue direcionar, diferenciar se é realmente viral ou se é bacteriana, não conseguimos. Então, de maneira geral, você considera como sendo patógeno esses daqui e direciona o seu tratamento para o antibiótico focando nesses 3 grupos, tá? Infelizmente, vírus fica para depois. Então, depois que entendeu, que teve uma noção, pensou, poxa, é verdade, né? A gente a todo momento tem um monte de bactéria na garganta, um monte de bactéria nas vias aéreas superiores, a todo instante. E por que pode em algumas pessoas dar uma pneumonia, às vezes dá mais? E aqui não tem nada a ver com aquela história de você tá com o corpo quente, tomar chuva, você tá passando roupa e vai abrir a porta da geladeira, dá choque térmico e fica do tipo, andar descalço, né? A avó fala isso, não anda descalço que dá pneumonia. Tem nada a ver com isso. Porque você tem que entender que tem que quebrar, tem que haver uma quebra nessa defesa, nessa relação do organismo, nessa proteção que o organismo faz nessa parte das vias aéreas inferiores. E para isso você entendendo, não, realmente é algum distúrbio, alguma coisa que causa a quebra desse equilíbrio. E quem são os principais aqui, os principais fatores, fatores de risco para isso? Estão aqui. Então é essas pessoas que a gente tem que ter uma atenção a mais. Então a gente entendeu mais ou menos o mecanismo, entendemos o que é essa quebra, essa barreira, os agentes envolvidos, porque isso vai impactar diretamente no tratamento. Mas vamos lá. Como que a gente faz o diagnóstico, então, de pneumonia? Como que eu vou saber lá na ponta, na hora que eu tiver com o paciente lá comigo? Como que eu vou ter que raciocinar e pensar para eu não deixar passar batido uma pneumonia e esse paciente voltar morto depois, voltar séptico, voltar pior? Para isso, velha e boa anamnese, exame físico. Isso é o que já vai te chamar a atenção na hora que o paciente chegar. E aqui na anamnese, o que a gente vai destacar de sintomas? Que às vezes podem ter mais, às vezes podem ter menos. Mas dentre os mais frequentes, tosse, expectoração, dispneia. E dispneia é uma coisa que a gente tem que ter sempre cuidado. Sempre. Por quê? Porque é subjetivo. O paciente fala que está com falta de ar. Entendeu? É um dado assim que é muito frequente. Pacientes ansiosos falam que estão com dispneia. Paciente com congestão nasal, que ele não consegue respirar pelo nariz, ele respira pela boca, ele não dorme à noite porque a hora que ele deita tranca mais, faz gotejamento posterior, ele tosse, ele acorda. Então ele fica ansioso, ele não dorme direito, ele chega lá, tô com pneumonia porque meu nariz está trancado, tô com dispneia, não consigo respirar, tô sufocado. Enfim, isso aqui às vezes você não valoriza, às vezes valoriza, e é algo que você sempre tem que valorizar e buscar no exame físico comprovar essa dispneia, porque é bem subjetivo. Outra coisa que pode aparecer aqui, dor torácica. Só que é outro dado também que paciente que está com dor no tórax, ou ele acha, é comum isso, paciente doutor, ou ele vai falar que está infartando, se ele está com dor no tórax, ou se não for do lado esquerdo, se for dor do lado direito, é pneumonia. De maneira geral, os pacientes acham isso, assim, que dor no tórax ou é pneumonia ou ele está infartando. Na verdade, a dor na pneumonia é uma dor pleurítica, ela é ventilatório dependente. O paciente inspira, uma pleura encosta na outra, dói, e aí ele para. Então, nesse movimento, e não dor muscular, que, por exemplo, você fala para o paciente, prende a respiração, ele prende. Movimento tórax, dói,
Quer dizer, dor muscular, ele dói quando ele movimenta, ele pegou peso, fez alguma atividade diferente, está com dor muscular, ele acha que está. Mas enfim, esse é um dos sintomas que você tem que se atentar, ficar esperto na hora que o paciente falar. Outra coisa também, febre. Então, esses são os principais sintomas que o paciente vai te falar de maneira geral. É tosse, expectoração, dispneia, fadiga. Pensar no paciente mais idoso, que uma das coisas que ele manifesta é inapetência. Eu já falei isso outras vezes, esse é um dos sintomas que você sempre valoriza no paciente idoso. Doutor, meu vozinho, ele é acamado, tudo, mas a gente dá comida para ele come super bem. Faz um dia que a gente dá, ele não aceita, come bem pouquinho. Você já, peraí, alguma coisa tem. Porque esse é um dos sintomas mais sutis, assim, que aparece e que você tem que estar atento. Então junta tudo, às vezes um pacientezinho idoso desse apresenta só essa inapetência, um mal-estar, inapetência, um pouquinho fadigado, você já tem que ficar atento. E aí então o paciente chegou para você com essa história, doutor, estou tossindo há 5 dias, estou com expectoração, a expectoração piorou, o catarro ficou mais grosso. Ele vai te falando isso, aí você já vai prestando atenção isso na cabeça. Opa, tá, ok. E aí você já automaticamente já começa a ver, vamos aproveitar a aula de sepse da aula passada que eu fiz para os sinais de SIRS, sempre, para tudo, não só para pneumonia, para qualquer tipo de infecção, qualquer acometimento do paciente. Você já se atentar, prestar atenção nos sinais de SIRS. Por quê? É claro que tem inflamações e inflamações. Inflamações ocasionadas por infecção e inflamação que não, que às vezes um quadro viral pode fazer também. Mas isso já te chama atenção, já é algo que dá para você, já ir tateando. Então aqui, ó, de maneira geral, o que a gente já vai ver de exame físico? Primeira coisa, no caso de pneumonia, vamos focar aqui, frequência respiratória. A hora que o paciente estiver falando, você espera ele parar de falar um pouquinho, já olha no celular, no relógio e fica reparando quantas respirações por minuto ele está, já conta, isso é facinho para você ver. Outra coisa, põe aqui a mão, pega a mão do paciente ali enquanto ele vai falando, você pede para ele dar o pulso para você, você já põe a mão no radial para ver frequência cardíaca, isso é outro parâmetro facinho. Outra coisa, pressão arterial. A hora que o paciente chega, geralmente já na triagem, na maioria dos lugares já vê a pressão arterial. Na verdade, esses geralmente, dependendo de onde você estiver atendendo, já vão vir triado para você, mas não custa nada você dar uma olhadinha, conferir. Temperatura axilar, o paciente está queixando de febre, vamos ver, pega, às vezes ele não tem termômetro, é muito comum isso, muito. Doutor, estou com febre interna. Eu não sei se existe febre externa, mas o paciente fala isso. Mas você chegou a ver, aferiu a temperatura? Não aferi não. Então é importante, isso é um dado objetivo, que não fica aquela sensação da tal da febre interna. Não, você põe o termômetro, vê a temperatura diretamente. E aqui, chamar a atenção principalmente também, se você tiver saturação também, vou colocar, se tiver com o oxímetro, o ideal que tenha. E aqui a gente chama atenção para passar para o exame do tórax, porque esse exame do tórax que vai te ajudar ali, ó, a prestar atenção, já começar a pensar um pouquinho em gravidade, em dar uma olhada, se bate com toda essa história. E aí aqui eu chamo atenção principalmente de crepitação na ausculta. E isso vocês têm que treinar muito a ausculta durante o internato. Aproveita o internato, ausculta paciente sempre. Vai ver, uma dor abdominal, vai lá dar uma auscultada no pulmão, escuta a parte cardíaca para você ir treinando o ouvido. Não vai só focado, não, o problema dele aqui é abdômen, ele está com o abdômen agudo e esquece do tórax. Não, treina sempre auscultar. Crepitação te chama atenção. Outra coisa que vocês podem olhar, esforço respiratório. E isso é fácil, você observa o paciente respirando, você vê se ele está usando a musculatura acessória. Geralmente a gente não usa a musculatura acessória, a gente não usa os músculos intercostais, só o diafragma trabalha. A não ser que você faça alguma atividade física. A febre, aumento da temperatura pode fazer um pouquinho também você usar a musculatura acessória, a musculatura intercostal. Mas de maneira geral não, a gente não usa. Então você já vai batendo o olho olhando o paciente. E aqui, pacientes bem magros, que estão com esforço respiratório intenso, você pode ver até tiragem intercostal, partimento de asa do nariz, mas isso é mais comum em paciente caquético, bem emagrecido, em criança.
Em adulto e adulto rígido, você não consegue ver não, mas é outra coisa que te chama atenção. O paciente apresentando tiragem, batimento de asa do nariz, você já, aquele carrapato atrás da orelha aqui, você já vê na hora. Então, olha só, a história vai te falar que é o clássico de tosse, expectoração, dor torácica, ventilatório dependente, dispneia. E aí no exame físico você já direciona, já vai vendo a ausculta, faz a ausculta, já vê como que tá ali, ó, se ele tá usando a musculatura acessória ou não, porque aí você já começa a ter na opa, todos os sinais e sintomas sugestivos de pneumonia. Com ausculta com crepitação ainda, pneumonia. Pneumonia, a não ser claro, tem outras situações que podem dar crepitações em bases, edema agudo de pulmão pode fazer isso, insuficiência cardíaca pode fazer isso, mas você soma essa história aqui, que lá no edema agudo, que lá no ICC a história é outra, é diferente, tá? Então você fez esse apanhado, você fez sua anamnese, fez seu exame físico, já viu, já aquela pulguinha atrás da orelha já está aqui, ó, pulando. O que é mandatório fazer nessa situação? Exame de imagem. Sempre que possível, sempre que tiver disponível, você vai lançar mão do exame de imagem nessa situação. E qual que é o que tem na maioria dos lugares, pelo menos? O raio-x. Raio-x de tórax. E eu destaco PA e perfil. Sempre fazer PA e perfil, tá? Póstero anterior e perfil. Porque às vezes ele faz uma pneumonia paracardíaca, principalmente à direita, e você não consegue ver, só vê no perfil, às vezes ele está ali atrás do coração, à esquerda, desculpa, ele está atrás do coração, você só vê no perfil, a área de borramento. Então sempre fazer raio-x-PA e perfil. A partir de 2017, que saiu um estudo grande avaliando o uso do ultrassom no tórax, também é um exame muito útil. Até então, vamos falar aí há 10 anos atrás ou menos, você falar de fazer ultrassom no tórax, você está doido. Não faz ultrassom no tórax, não consegue, não tem órgão sólido, não dá para ver. E foram insistindo e fazendo e viram que dá sim. E tem uma acurácia melhor, um valor preditivo positivo melhor do que o raio-x de tórax. Melhor. Só que qual que é o problema do ultrassom? É operador dependente, depende da pessoa que faz. Então, primeiro, você já ter prontamente um ultrassom ali na emergência já não é comum. Segundo, se tiver, saber usar e fazer, também não vai ser fácil. E pior, ter alguém que saiba mexer, que tenha conhecimento, que tenha um know-how para isso, pode esquecer. Então, para o dia a dia, apesar de ser um ótimo exame, top, para o dia a dia ele é inviável ainda. Talvez daqui 10, 15, 20 anos, talvez seja uma coisa muito mais fácil. Ainda mais com o ultrassom cada vez ficando menor, portátil, mais fácil, expandindo a quantidade de curso de ultrassom. Então talvez isso aqui ao longo aí de 10 anos, 5, 10, 20 anos, talvez melhore. Por enquanto não, por enquanto é raio-x. Só que aí tem um detalhe do raio-x. Até metade dos casos, nós que não somos radiologistas, passamos batido uma pneumonia. Fica difícil ver um infiltrado difuso, alguma coisinha assim mais sutil. Mas é por isso que você vai se atentar para a clínica, para o seu exame físico, para você não se apegar exclusivamente no raio-x. Ah não, raio-x veio normal? Então não vou tratar porque não é pneumonia. Opa, é sim, pode realmente ainda não ter dado nem tempo de causar a lesão ali no pulmão, de aparecer, porque na verdade o infiltrado que aparece no pulmão não é a bactéria lá dentro, é o edema que faz ali no parênquima por conta da defesa do organismo. Então, às vezes, o organismo mais debilitado, demora para responder mais, dá um quadro mais sutil no raio-x e você não vai conseguir ver. Mas aí você tem a clínica para te direcionar, para te falar, opa, peraí, o raio-x pode até estar normal, mas isso é uma pneumonia. Eu vou tratar como tal, vou tratar como pneumonia, tá? E não deixar passar batido. E ele vai te ajudar bastante, esse raio-x, para ver, primeiro, controle evolutivo. Segundo, às vezes derrame pleural, às vezes está septado, alguma outra coisa, algum outro diagnóstico diferencial. Então, é fundamental que você faça. Mas não é fundamental para o diagnóstico de pneumonia, tá? Quero que vocês entendam isso. Ah, então tem que fazer? Tem. Mas você vai depender exclusivamente dele para o diagnóstico de pneumonia? Não. É aí que está a questão. Agora, você vem um derrame pleural extenso, vem um velamento completo, uma suspeita de empiema.
Isso vai te ajudar bastante, porque além de ter feito o diagnóstico de pneumonia que você já faria pela clínica, você vê que precisa de algo mais, que vai precisar entrar com alguma coisa a mais, vai precisar drenar, vai precisar internar para fazer controle e assim por diante. Às vezes fazer uma tomografia e assim por diante. Então, de maneira geral, como é que você faz o diagnóstico? Anamnese, exame físico e raio-x. Raio-x. Tá legal. Daí você fez o diagnóstico, poxa, aí partir pro abraço, foi lá pro paciente, abraçar, ô senhor, o senhor tá com pneumonia. Você fez o diagnóstico. E aí, para por isso, você fica feliz e pronto, resolveu? Não. Além de fazer o diagnóstico, o que é importantíssimo na pneumonia é você estratificar o risco, é você avaliar o risco daquele paciente. Porque a gente já viu que lá nos mecanismos de pneumonia, geralmente ele está mais presente, associado justamente naquele paciente mais debilitado, naquele paciente com mais fatores de risco, porque está com aquela quebra de defesa do organismo ali na via aérea inferior. Então, a hora que você faz o diagnóstico, o que é tão importante quanto fazer o diagnóstico? Você estratificar se esse paciente é de baixo risco, risco intermediário ou risco alto. E por que você vai querer estratificar esse paciente se ele é baixo risco, risco intermediário ou alto risco? Porque aí vai direcionar o seu tratamento. Olha que top na linha de raciocínio. Você faz então essa estratificação e vai ver se você vai mandar para casa, se você vai internar, se você vai fazer antibiótico via ambulatorial assistido, se você tem que mandar ele para o CTI. Porque pneumonia pode se apresentar desde quadros leves, sutil, até quadros em sepse. E aí a tomada de decisão muda. Então não é só fazer o diagnóstico. É além de fazer o diagnóstico, você estratificar o risco que esse paciente tem com essa pneumonia. E como é que a gente faz essa avaliação da gravidade, da estratificação de risco? Através do famoso CURB 65. Porque esse é o score mais fácil que você vai usar no seu dia a dia. Existem outros scores? Existem outros scores muito mais complexos, muito mais completos, top, sem dúvida. Mas para o seu dia a dia, vai te ajudar? Não. E qual que é meu objetivo aqui? É facilitar a sua vida, é facilitar para que você atenda no dia a dia de maneira rápida, de maneira segura, que você consiga atender bem o seu paciente com um tempo relativamente rápido, porque a gente sabe que não é só esse paciente, tem mais 10 para ser atendido, você precisa ter uma dimensão, você não pode gastar um período inteiro com um paciente, lógico, se tiver grave, não tem o que discutir, mas um paciente que não tem gravidade, que você está deixando de atender um outro paciente mais grave. Então é isso que eu tenho feito aqui, para passar para você, para isso, para deixar você assim com uma linha de raciocínio prática, para você bater o olho e usar alguma artimanha, algum score, alguma coisa que te dê embasamento científico, para te dar uma certeza do diagnóstico e de maneira simples. E o CURB é o melhor para isso. Através desses parâmetros, e se a gente tira o U, fica melhor ainda, porque você não depende nem de exame de sangue. Mas vamos lá. Vamos falar um por um que é importante e tem que fixar. Chegou o paciente, você tem que pensar no CURB. C, confusão mental. U, ureia maior do que 50. Frequência respiratória. Então vamos colocar respiração maior do que 30. Baixa PA. Aqui, menor do que 90 por 60. E idade maior do que 65 anos. Olha como esses critérios vão te ajudar ali na hora, vão te dar segurança, você vai conseguir avaliar muito fácil. Você conversando com o seu paciente, a hora que ele chegar já na história, ele já te contando o que está acontecendo, você já está vendo se ele está com confusão mental. Agora imagina, o paciente vem trazido pelo familiar, idoso, doutor, meu avô está falando nada com nada, achei ele meio quentinho, achei que ele está... Tem uns 3 dias que ele está tossindo, aí você começa a conversar com o senhorzinho, ele mais louco que o Batman. Pronto, você já vê que confusão mental é muito fácil. Segundo, esse você vai depender de exame de sangue. Então a gente, além do CURB, a gente pode usar o CRB 65. Você tira a ureia. Porque geralmente, na maioria dos lugares, não é assim, chegou, você faz exame, 10 minutos você está com o exame na mão. Não. Na maioria dos lugares, você demora para ter um exame de sangue na mão.
E às vezes, depende de chamar o técnico, ele tem que ir, demora 2, 3, 5 horas até o laboratório liberar. Então vamos facilitar para a gente, vamos deixar de um jeito que a gente simplesmente, com o exame físico ali, consiga ter uma boa acurácia. Então tira o U, fica só CRB. Frequência respiratória, você olhando para o paciente, você já bate o olho. Opa, frequência respiratória acima de 30. Por último, PA menor que 90/60. E pacientes com mais de 65 anos, você já põe um ponto aí. E olha só, como que a gente usa os critérios de Kurb? Para cada um desses, você dá um ponto. Para cada um, ele está confuso? 1 ponto. Ele está com a frequência respiratória acima de 30? 2 pontos. E com a pressão baixa, 3 pontos. Pronto, é simples, é objetivo. E aí nisso, vamos fechar esse raciocínio e falar de algumas coisas que a gente também tem que estar atento. Pacientes que não têm ponto nenhum, esse é de baixo risco. Não tem ponto nenhum. Mas aí você vai deixar de falar que ele está com pneumonia? Não, a gente já fez o diagnóstico lá atrás. A hora que você vem para cá, você está estratificando, você está avaliando a gravidade. Você já fez o diagnóstico. É pneumonia. Agora você está só estratificando para ver como é que você vai tratar, tá? Então chegou aqui, não tem nenhum critério. Ah, não é pneumonia. É sim, já fiz lá atrás, é pneumonia, mas é uma pneumonia de baixo risco. Opa, aí você já fica mais tranquilo, tranquiliza mais o paciente. Enquanto que se ele tiver 1 ou 2 pontos, risco intermediário. E olha um detalhe que eu chamo a atenção aqui para vocês se atentarem a isso. Paciente com mais de 65 anos, de cara já entra como risco intermediário, porque ele já tem 1 ponto. Então tem que ficar ali já, paciente idoso, você já fica ali com aquela pulguinha, já fica avaliando, vê os outros parâmetros. E pacientes de 3 ou 4 pontos, e isso daqui, deixa eu só escrever aqui do lado para vocês não confundirem, eu tirei a ureia, tá? Ele está só o CRB 65. E se o paciente tiver de 3 ou 4 pontos, risco alto. Olha como que em 2 minutos que o paciente está na sua frente, você consegue estratificar ele fácil. Você conseguiu fazer o diagnóstico e, melhor de tudo, você sabe que ele tem uma pneumonia e aí na sua cabeça já vê, opa, mas é uma pneumonia de baixo risco, é uma pneumonia de risco intermediário ou é uma pneumonia de alto risco. Isso já vai te direcionar, já vai te ajudar a não comer bola, não dar alta para esse paciente, a não fazer alguma coisa subestimando o quadro dele de pneumonia ou superestimando o quadro de pneumonia. Porque as duas coisas são prejudiciais para o paciente. Você subestimar, você achar que não é grave e é, porque esse paciente vai voltar séptico, e você superestimar. O paciente que estava com uma pneumonia leve, uma pneumonia de baixíssimo risco, você joga ele para o hospital, faz internação, ele faz uma outra infecção hospitalar. Você prejudicou o seu paciente. Então, porque senão seria assim, mais fácil pensar no raciocínio assim, poxa, então eu não quero comer bola, chegou com pneumonia, eu vou internar todo mundo. Você está ajudando todos os pacientes? Não. Você vai estar ajudando quem é de risco intermediário e de alto risco. Mas se você está prejudicando com essa sua ação, o baixo risco. Sem falar que se a gente for pensar em saúde pública, você colocando todo mundo para o hospital, gerando gasto, gerando custo, numa estrutura que a gente já sabe que é ruim, que falta recurso. Então você está alocando recurso para um paciente que vai faltar para outro. E a gente tem que pensar nisso, infelizmente, pessoal, a gente tem que ter essa noção. No sentido assim, agir de forma correta, mas você tem que estar preocupado tanto em tratar de menos, porque isso prejudica o paciente, quanto tratar de mais, porque talvez você prejudique outro paciente. E eu puxo um gancho aqui para chamar a atenção, por exemplo, para você estar atendendo lá no seu ambulatório, qualquer paciente que chega lá, você pede 1 milhão de exames. Não examina o paciente, não faz anamnese, não direciona os exames, não vê, eu vou pedir um PSA porque o paciente tem histórico familiar, tem tantos anos, ou não, ele é tabagista, eu vou pedir um raio-x de tórax, de controle e tal. Você sai pedindo exame, de maneira geral. Você está prejudicando outros pacientes. Porque aí esse mesmo paciente vai chegar lá para você e falar assim, doutor, o senhor pediu para mim um ultrassom faz 6 meses e eu não consegui fazer até hoje porque eu estou na fila. Será que se todo mundo fizesse o pedido racional do exame, essa fila não seria menor? Tenho certeza que sim. Não vamos entrar aqui no mérito, eu sei que, claro,
A gente sabe todas as condições do SUS, todas as condições do sistema de saúde, o tanto que falta, enfim, que o dinheiro não chega. Eu não vou entrar nesse mérito. A gente tem que entrar no mérito nosso, da parte médica, que é você fazer uma medicina de qualidade, uma atenção com o seu paciente, tendo atenção com ele, indicando um exame para ele realmente quando ele precisa e tendo esse racional. E aqui cabe bem nesse contexto, porque senão seria mais fácil, vamos dizer assim, entre aspas, seria mais fácil para a gente, nós médicos. Pneumonia? Não, vou internar todo mundo. Bota todo mundo para o hospital, porque aí, opa, eu internei, não vou correr o risco de mandar embora e o paciente evoluir mal. Olha só, isso não é uma medicina adequada, isso não é uma medicina de qualidade. Agora, isso daqui é. Não, esse paciente ele está com pneumonia, você vai mandar embora? Vou, por quê? Porque eu fiz os critérios de CURB, fiz até ureia, ou não fiz, não tinha ureia, mas fiz lá o CRB e o estado geral dele é muito bom. Por que vou manter esse paciente internado? De jeito nenhum, isso aqui é tratar para casa, vou passar o antibiótico, vou orientar, vou explicar, vou pedir para ele retornar e vou falar disso na hora do tratamento, mas esse cara é para casa. Não vai ficar ocupando o leito e correndo risco de pegar infecção mais grave, pior, não. Vamos mandar para casa. Agora, não, esse aqui é o intermediário, olha só, ele está naquele meio termo, você não dá para mandar embora, mas será que, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a primeira dose de antibiótico aqui, faz uma nebulização, um pouquinho de corticoide, eu vou entrar em detalhe depois, mas vamos fazer aqui e observar 12 horas aqui no pronto atendimento. Por quê? Para não precisar mandar ele para o hospital. E aí a gente faz, ele evoluiu legal, bem, dá alta, e aí ele volta todos os dias para fazer o antibiótico aqui. Por quê? Porque você quer sacanear com o paciente, fazer ele gastar passe todo dia para ir lá fazer o antibiótico? Não, porque todo dia que ele for lá, ou você ou alguém que estiver lá vai avaliar e ver se está tendo efeito, entendeu? Você não vai simplesmente abandonar esse paciente. Não, você faz a primeira dose, mostrou sinal de melhora, opa, volta amanhã, se eu estiver aqui melhor ainda, porque eu vou te auscultar amanhã de novo, vou ver frequência respiratória, ver frequência cardíaca, ver se está tendo febre. Geralmente a febre, depois que entra o antibiótico, tem que ceder em 48 horas, então você já vai avaliando isso, você vai vendo, opa, terceiro dia que ele está indo, você está fazendo ceftriaxone via ambulatorial assistido, terceiro dia o cara chega ainda com frequência respiratória aumentada, chega febril, falou, parou, não está resolvendo. Vamos internar, porque aí agora internar, porque senão daqui para frente a tendência é só ir piorando. Esse antibiótico deu uma segurada, mas não foi o suficiente. É que ele teve história de internou há 2 meses atrás e passou batido no início. Você vai ter que trocar o antibiótico, ceftriaxone para isso não vai resolver, tem que entrar com ertapenem, tazocin, eu vou falar um pouquinho depois. Ou então já chegou lá, alto risco, isso aqui você não tem nem que questionar. E sabe por quê que eu puxo um adendo, principalmente para essa situação aqui? O que a gente discutiu aula passada? Quem lembra? Começa com que e termina com SOFA. O que SOFA? É o score de gravidade, é um score para a gente ver a questão de sepse. Quem não assistiu, fiz a aula passada sobre sepse, vai lá dar uma olhadinha, um raio-x bem bacana lá, uma discussão legal. Os critérios de SOFA, olha que coincidência, confusão mental, frequência respiratória e pressão são os mesmos usados no QSOFA. Olha como esses dados aqui são sensacionais para te predizer gravidade ou não. Mas aqui eu faço um adendo. Confusão mental, ok. Então, Glasgow menor ou igual que 14, no caso do QSOFA. Frequência respiratória maior do que 24 para o QSOFA. E pressão arterial menor do que 100. Então, olha só. Apesar dos critérios de CURB serem um pouco diferentes, a hora que você pegar um paciente que tem 2 pontos ou 2 em diante, você tem que ficar atento para o QSOFA, tá? Porque se você constatar que isso é uma sepse, você já não vai pensar no tratamento para pneumonia, você vai pensar no pacote da primeira hora. Então isso aqui é internação, pedir CTI, entrar com o pacote da primeira hora, já entrar com o antibiótico dentro da primeira hora, toda aquela sequência que a gente já falou. Então eu só chamo atenção nesse quesito de pacientes de alto risco e dependendo do paciente do risco intermediário, você não pode perder tempo e tem que acionar o outro score de QSOFA, tá?
CURB vai te ajudar principalmente no paciente de baixo risco e em boa parte dos pacientes de risco intermediário. Mas daqui para frente, não esquece do QSOFA, porque se você não entrar com o pacote da primeira hora, você está prejudicando demais o seu paciente. Tá legal? Então a gente fez o raciocínio todo, veio pela história, lembrou todo aquele mecanismo de pneumonia, que é aquela quebra geralmente do organismo ali das vias aéreas inferiores, ele não conseguir se defender bem. A gente geralmente é colonizado quando inspira, tudo mais, então você já fica com aquilo na cabeça. Opa, foi para anamnese, foi para o exame físico, opa, é pneumonia. Pneumonia, você já definiu o exame físico, anamnese, acabou. O que você vai fazer? Estratificar. Estratificou. E agora? E agora vamos tratar. E o tratamento vai ser baseado em cada um dos riscos do paciente. Então, olha só. Risco baixo. Paciente que não tem critério de CURB nenhum, ou do CRB 65. Como que esse paciente vai ser tratado? Todos do risco baixo, ambulatorialmente. Então, pacientes de baixo risco vão para casa. Agora, com qual antibiótico que você vai passar para ele? E outra coisa, não é simplesmente assim, tchau, vai para casa, não volta nunca mais. Não. Você vai falar para ele para ir para casa, mas para ele voltar 48 horas depois para ser reavaliado. E o mais importante, que aqui eu chamo atenção para a prática isso para a gente, anotar no prontuário. E olha que legal você fez o diagnóstico, colocou sua anamnese, escrever tudo no prontuário com letra legível. Não adianta nada você fazer um atendimento top. Faz os critérios de CURB, faz a anamnese, exame físico, escreve assim, pneumonia, conduta, antibiótico. Tchau. Qualquer coisa que acontecer com esse paciente dali para frente, a responsabilidade vai ser sua no sentido, não, mas ele passou em atendimento e foi culpa desse atendimento que não viu. Daqui uma semana, se ele tiver qualquer outra infecção, qualquer outra coisa grave, vai falar que foi do seu atendimento. E como é que você prova tudo aquilo que você viu? No escrito. Se não está escrito, não adianta nada, você vai chegar lá e falar, não, mas olha só, eu fiz os critérios de CURB, eu vi lá o CRB, não tinha nenhum, era baixo risco, eu passei para ele tomar em casa, falei para ele voltar em 48 horas. Tá, mas onde que está escrito isso? Não está. Não, é que eu falei para ele. Falei, então, meu amigo, você não fez. Se não está escrito, não fez. E aqui que eu chamo a atenção, você escrever, você fazer o seu atendimento, escrever com letra legível. Eu sei que nossa letra não ajuda, a minha letra é horrível, aqui até que fica melhorzinha, mas é horrível. Mas a gente tem que fazer uma letra legível e tem que escrever. E eu sei que é um mundo de coisa. E durante a faculdade nossa letra só piora, porque cada vez a gente escrevendo. É que agora vocês estão pegando uma época mais com computador, com coisa assim, facilitando um pouco mais. Na minha era caderno e mão aqui, ó. Então a letra já entrou ruim na faculdade, saiu péssima. Mas não pode, tem que ter. Mesmo lá está no plantão, tem bastante coisa para fazer, para preencher, preencha. Deixa uma parte da energia do seu plantão, do seu trabalho, de onde você estiver, para preencher folha. Poxa vida, que saco, preencher coisa de burocrática. Sim, porque isso faz parte do seu atendimento. Faz parte, coloca isso na cabeça. Então você vai definir, esse paciente vai para casa, mas ele vai sumir? Para o alto e além, nunca mais volta? Não, você vai falar para eles, seu fulano, explicar, isso que é importante, porque se o paciente entende, se você explica de forma clara, objetiva, o paciente confia no seu tratamento. E aqui entra o que a gente discutiu sexta-feira da Paixão, que eu fiz uma live e até deixei salvo no IGTV, falando a respeito de empatia. Não só todo o efeito que isso tem, de você se colocar no lugar do paciente, de você fazer um atendimento bacana, de você ter empatia pelo seu paciente, mas olha só, isso entra até para o paciente aderir ao tratamento. Se você não fala nada, passa antibiótico, não explica para ele a importância de falar assim, olha, seu João, o senhor está com uma pneumonia. A hora que você falar isso, já vai o olho ficar desse tamanho. Fala, mas calma, o senhor está com pneumonia. Hoje em dia os antibióticos têm um efeito muito melhor, porque antigamente pneumonia era sinônimo de morte, né? Então você explica com calma e fala, não é pontada, não é princípio, não é nada de... pneumonia mesmo. E aí o senhor está com uma pneumonia, mas com os antibióticos que a gente tem hoje, maioria das vezes resolve com esse antibiótico. Então eu vou passar para o senhor esse antibiótico e aí o senhor vai tomar. Dentro de 48 horas, se não melhorar, o
o senhor vai retornar. Se melhorar, também, para eu poder ver, para eu poder escrever, para ver se está tendo uma resposta. Mas é muito importante que o senhor tome. O senhor entendeu? O senhor entendeu a situação? Essa pneumonia que o senhor está agora, que está tranquilinha, uma gripe mais forte, se o senhor não entrar com antibiótico agora, isso vai voltar pior. O senhor vai precisar ficar internado, às vezes precisa drenar o tórax, e você fala para ele as consequências. Então você desse jeito, conversando, tendo empatia, mostra para ele a importância daquele tratamento. E o tratamento é para ele. Porque se você não olha na cara do paciente, se você não faz o atendimento adequado, você vai lá, você pode até fazer CURB, fazer tudo certinho e não explica nada. Seu fulano, a amoxicilina está aqui, o senhor vai tomar. O paciente vai olhar, ele nem me falou nada, nem sei o que eu tenho, não vou tomar isso aqui não, por que eu vou tomar esse antibiótico? Por que eu vou tomar Clavulin? Custa R$80? Não, tem uns mais baratos, eu vou falar depois. Ninguém vou tomar esse troço aqui, que dá diarreia, geralmente no final, que está usando. Não vou tomar não, porque ele nem entendeu a gravidade da situação, porque você não passou para ele a gravidade. Então olha a importância de você conversar. Paciente então, para o tratamento de pneumonia, baixo risco, você fez os critérios de CURB, CRB, viu lá, baixo risco, você vai se atentar a duas coisas para a escolha do antibiótico. Os dois vão para o ambulatório. Mas aí você vai mudar o esquema de antibiótico dependendo se esse paciente tem ou não comorbidade. Então olha só, você vai se atentar a isso daqui. Se o paciente é previamente ígido, não tem nenhuma doença prévia, fez um quadro de pneumonia ali e tal, está bem ígido, risco baixo, tudo mais, o que você vai passar para ele? Beta-lactâmico, amoxicilina, mais clavulanato. Eu coloquei as doses depois para a gente falar um pouquinho. Só quero que vocês fixem no que vai passar. Então, ó, paciente sem comorbidade, só amoxicilina com clavulanato. 875 com 125, 12 em 12 horas, 7 dias. Eu coloquei na próxima folha, a gente vai falar das doses. E quando o paciente tem comorbidade? Além do amoxiclavulanato, você vai acrescentar o macrolídeo para esse paciente. E para ficar prático aqui, azitromicina. Então, olha só. Paciente de baixo risco, sem comorbidade, só amox com clavulanato. Paciente de baixo risco com comorbidade, acrescentar azitromicina. E qual que é o raciocínio aqui, o porquê de acrescentar azitromicina? Porque entra lá nos patógenos que a gente viu. A amoxicilina é um beta-lactâmico, ele pega tanto gram positivo quanto negativo. No caso específico da amox, ela pega mais gram positivo, então o estrépito está bem coberto. Por que do clavulanato? O clavulanato ele quebra as enzimas beta-lactamases que tem na maioria das bactérias de hoje. Se você passar só amoxicilina, hoje em dia, o resultado vai ser ruim, porque a resistência do estrépito para isso mais de 30%. Então, se você não passar, boa parte desses pacientes vai voltar pior. Então, não passa mais amox com clavulanato. Principalmente na última reunião da Sociedade Brasileira de Pneumologia, eles fizeram em 2018 um consenso, atualizando um antigo que tinha, e a indicação é amox com clavulanato. E naqueles pacientes com comorbidades, principalmente paciente DPOC, paciente cirrótico, paciente com insuficiência cardíaca, você vai acrescentar azitromicina, porque esses pacientes fazem pneumonia por germes atípicos, micoplasma, clamídia, legionela, e aqui a azitro cobre muito bem. Ou você pode fazer azitromicina ou claritromicina. Vantagem do azitro, barato, 500 mg uma vez por dia, porque você tem que se atentar a isso também, facilidade posiológica para o paciente. Adianta você passar para ele um antibiótico, imagina, um antibiótico de 4 em 4 horas. Não vai tomar, não vai seguir, não vai conseguir, então você tem que facilitar para ele. Esse é um dos esqueminhas mais fáceis. E para o paciente de risco intermediário, o que você vai fazer para esse paciente? É aquele paciente que você não vai dar alta, que você vai ou fazer uma internação precoce, 48 horas, ou ambulatorial assistida. Então eu vou colocar aqui, ó, ou você interna, internação precoce, ou ambulatorial assistida, que é aquilo que eu falei. O paciente, você mantém ele 12 horas no pronto atendimento, você faz uma dose do antibiótico lá, vê nessas 12 horas como é que ele vai evoluir
e aí pode dar alta falando para ele voltar todos os dias para fazer o antibiótico lá na unidade. Para isso, nessa situação do intermediário, você pode usar o mesmo esquema, de preferência endovenoso, fazer amoxiclavulanato endovenoso e azitromicina endovenosa, ou um esquema isso para o seu dia a dia, para te facilitar mais, se você usar uma cefalosporina de terceira geração. Vou falar um pouquinho. Vamos resumir. Ceftriaxone mais azitromicina. Por que esse esqueminha é bom, vale a pena, bacana? Porque a dose do ceftriaxone é 1 grama de 12 em 12 horas, certo? Mas você pode pedir para fazer 2 gramas de uma vez e ele faz uma vez só por dia. Então ele vem lá no seu pronto atendimento, faz o ceftriaxone 2 gramas. Geralmente, ácitro, você não é tão fácil de encontrar no pronto atendimento, fazer o venoso. Você faz a receita, ele compra e toma o comprimido. Aí você fala para ele, ó, o senhor vai tomar um comprimido por dia e vai vir fazer a dose do ceftriaxone aqui, para eu ver como é que o senhor tá. Vem aqui, faz, a gente conversa, vamos vendo como que tá a evolução. Se ele morar bem perto do local, se for fácil para ele, faz ele ir 2 vezes, não é de sacanagem não, mas faz ele ir de manhã e à noite, faz a dose de 1 grama, de 12 em 12, porque aí você está vendo, você acompanha ele. Então não é para sacanear, você fala, conversa com ele, olha, seu fulano, não estou sacaneando o senhor não, é que a dose é de 1 grama de 12 em 12, vem para eu ver como é que o senhor está, faz pelo menos 48 horas assim, para eu estar vendo se o senhor está melhorando, ou o meu colega que vai estar aqui amanhã atendendo, para ele atender o senhor para ver se está melhorando. Porque se estiver melhorando, a gente passa para 2 gramas de uma vez por dia, para o senhor completar 7 dias. Ó, tempo de tratamento aqui, de 5 a 7 dias. Tempo de tratamento aqui, de 7 a 10 dias. E aí, pessoal, eu faço um adendo que a gente pode usar em ambos os casos. As quinolonas a gente pode usar. Elas têm facilidade de posologia, tomam 1 vez por dia, então é fácil para o paciente, mas ela tem alguns problemas. Um é o custo, são caros, são medicações caras. Se você passar uma levofloxacina no paciente hoje, você não consegue achar por menos R$50, 7 comprimidos. Ou o Tavoc, o Tamiram, que são os mais frequentes. Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó. Então, sabendo que você pode usar levofloxacina, dose 750, não usar de 500, 1 vez por dia. Eu coloquei ali do outro lado, a gente, só para vocês saberem que pode usar tanto aqui quanto aqui, tá? Em ambas as situações você pode usar levo. O que eu queria que vocês colocassem assim como padrão, para facilitar aquele nosso pensamento do dia a dia. Nessa situação, amox com clavulanato. Nessa situação, amox com clavulanato mais azitromicina. E aqui embaixo, você usar ceftriaxone e azitro. Ah, pode usar o amox? Pode também, mas padroniza para ficar mais fácil para você ali na hora. E aí em ambos você pode substituir por levo. Vamos falar um pouquinho de antibiótico, relacionado com isso. As classes de antibióticos a gente divide, e eu coloquei as 3 principais que estão relacionadas com a pneumonia. A principal delas são os beta-lactâmicos, e aqui entra a penicilina e as cefalosporinas. Então, ó, penicilinas e cefalosporinas. Ambas são provenientes de fungo. Aqui, fungo bolor do pão, no penicilínio, e aqui também cefalosporidium. Os dois têm uma cadeia beta-lactâmica. Inclusive a penicilina, acho que todo mundo já deve ter visto isso em farmaco, visto na história, que foi o Alexander Fleming, era um escocês que descobriu por um acaso a penicilina em 1928. 28, vai fazer 100 anos que ele descobriu. Reza a lenda que ele saiu de férias, ele morava em Londres, ele é escocês, ele saiu de férias e quando ele voltou tinha umas plaquinhas de agar com estáfilo que tinha crescido o bolor. Ele, puxa vida, perdi aqui o negócio. Aí no que ele olhou, ao redor do bolor, tinha matado as bactérias. E aí ele foi, identificou, viu que até em 1945 ele ganha o prêmio Nobel com essa descoberta do antibiótico. E ganhou porque ele ajudou muitos aliados na guerra. Na verdade, em 1941 que ele usou muito durante a guerra e é isso que foi um dos motivos dele ter ganho o prêmio Nobel, porque os aliados ganharam a guerra e ele ajudou um monte de soldado com a penicilina.
Então a penicilina dos mais antigos foram usados, para criança ainda se usa penicilina G, penicilina benzatina, penicilina cristalina, desculpa, bezetacil para pneumonia não. Mas com a crescente resistência, as penicilinas propriamente diretas, elas não são utilizadas. Então a gente usa os subprodutos, no caso principalmente a amoxicilina e a ampicilina. Pega pneumococo e pega os outros gram-positivos envolvidos também. Não pega tão bem gram-negativo, principalmente germes atípicos, não pega bem. E olha só, com a crescente da resistência bacteriana, das produtoras de beta-lactamases, que são enzimas que quebram os beta-lactâmicos, você associa uma outra medicação que inativa as enzimas beta-lactamases. Então, os anti-beta-lactamases e o clavulânico, o ácido clavulânico é um dos melhores. Dose. Você pode fazer 500 miligramas de 8 em 8 horas, junto com 125. Aqui não muda, é sempre 125 miligramas o ácido clavulânico, mas tem a dose mais fácil, 875 por 125, que faz de 12 em 12, tá? Então fica mais fácil. No caso da cefalosporina de terceira geração, a gente tem as quatro gerações da cefalosporina, que são derivados beta-lactâmicos também, baseados em fungos. A de primeira geração, aqui representado principalmente pelo cefazolina e pela cefalexina, você não usa, ela pega só gram-positivo, não pega gram-negativo e é um espectro de ação muito limitado, restrito. Você usa basicamente para infecção de pele, cefalexina e infecção de pele. Nem para trato urinário não usa mais, porque ela pegava o E. coli, que é um gram-negativo, ultimamente pega muito mal. Se não ser para gestante que você vai entrar por falta de outro, mas enfim. De segunda geração, o Cefaclor é uma boa escolha para passar até para comprimido também. Ele tem um custo mais caro, mas é uma opção. É que para a gente poder padronizar, padroniza o Amox e caso naquele de risco intermediário, padroniza a cefalosporina de terceira geração. Rocefin, ceftraxone é o que você vai encontrar mais fácil. Ele pega muito bem gram-negativo. E aí, nesses casos, você associa o macrolídeo para pegar principalmente os germes atípicos, tá? Então, racional, beta-lactâmicos, ou amoxicilina, ou cefalosporina de terceira geração, ceftraxone, 1 grama de 12 em 12. Quando for entrar com ceftraxone, lembra, risco intermediário é de 7 a 10 dias de tratamento. E baixo risco de 5 a 7 dias. Opcional, no macrolídeo. Macrolídeo tem o clássico dele, que foi usado aí por quase 40 anos, que é a eritromicina. A eritromicina hoje não usa mais para quadro pneumônico, porque tem uma alta resistência do estrépito, mais de 20%, então não se deve usar eritromicina. No lugar você vai usar ácitro ou claritromicina. Sem falar que eritromicina para o estômago é muito ruim, o paciente ele descontínuo, ele não consegue tomar até o final o tratamento. E ácitro é muito mais fácil. Hoje uma caixinha com 5 comprimidos de ácitro, R$20, de 20 a 30 reais mais ou menos. Então é acessível. Falar que é barato? Não. Perto de outros antibióticos é barato. Então, 1 comprimido por dia, 5 dias se for baixo risco, risco intermediário você pode fazer de 7 a 10 também. Tá? Tem a forma venosa. E claritromicina, mesmo. Ácitro é melhor, primeira escolha, mas se não tiver, você pode usar claritromicina, mas claritromicina de 12 em 12. Ela diminui um pouquinho o espectro de ação em relação a ácitro, mas também está indicado aqui em associação com amox mais clavulanato, tá? E aí uma opcional é você fazer levofloxacina, que é uma dose por dia, ou o moxifloxacina, que é o Praiva, nome comercial. Dose uma vez por dia, só que aqui o inconveniente, quase R$100 a caixinha, e o do Levo mais de R$50. Aí talvez o Tavoc hoje que está um pouquinho menos, mas é um antibiótico mais caro. E aqui, pessoal, entra um adendo. É assim, ó, de maneira geral, eu uso levofloxacina, mais do que o Praiva, esse eu deixo para casos o paciente já fez uso e voltou, enfim, para algumas situações especiais eu uso mais Levo. É um antibiótico seguro. Aqui no Brasil a gente usa muita quinolona, muita. Tudo bem que ela aumenta a incidência de selecionar, de induzir resistência, né? Selecionar as bactérias mais resistentes, mas ela tem uma grande facilidade de a dose posológica, 1 por dia.
Então é muito mais fácil para o paciente aderir. E aqui, olha um raciocínio que a gente tem que ter. Aqui a gente está falando de um paciente que é idoso, que tem comorbidade, que tem diabetes, pressão alta, que ele já toma 3, 4, 5 remédios por dia. E a gente vai estar colocando para ele tomar mais. Então isso também a gente tem que raciocinar, tem que pensar. Mas tem que pensar também no uso racional, sem dúvida alguma, para não gerar maior índice de resistência bacteriana. E tem uma onda crescente europeia, Estados Unidos, o FDA já emitiu uma nota de efeitos graves, efeitos colaterais graves das quinolonas de terceira geração. Dor articular crônica, mialgia, fraqueza muscular, fraqueza articular, aumentar o risco de aneurisma, rompimento com dissecção de aneurisma. Então, eu particularmente nunca vi, mas tem vários estudos falando disso. No Brasil a gente vê usando muito, nunca peguei nenhum tipo desse tipo de reação colateral, de efeito colateral, mas é algo que a gente tem que falar, tá? Então aqui de maneira básica, as 3 classes que a gente vai direcionar e vai usar para o paciente pensando em pneumonia. Para finalizar, para a gente fazer os 3 casos clínicos, olhar os raios-x, discutir aqui, vamos finalizar para você fazer um print com um checklist padrão, para você ter isso daqui ó, na cabeça, nessa sequência, organizadinho, bonitinho, para você bater o olho, ver o paciente chegou, você já na cabeça já vir todo esse filme para te dar esse direcionamento, para então você fazer o diagnóstico e tratar da melhor forma possível o seu paciente. Então vamos lá. Paciente chegou, o que ele vai te apresentar, o que ele vai te falar na anamnese? Tosse, expectoração, febre, fadiga, dispneia. Sintomas mais frequentes. Exame físico, o que você vai prestar atenção? Aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca, febre, cianose de extremidades, baixa saturação, estertores, esforço respiratório, uso de musculatura acessória, tiragem, batimento de asa do nariz, dor pleurítica, consolidações, infiltração. Raio-x para te direcionar para o tratamento, ele não é, tá normal, não tem pneumonia. Não, você já fechou, o raio-x vai te ajudar, é um exame complementar. Então você fechou o raciocínio, é uma pneumonia. Com imagem ou sem imagem, é uma pneumonia. Bem, se eu fiz o diagnóstico de pneumonia, o mais importante, tão importante quanto fazer o diagnóstico, é eu estratificar, é eu ver a gravidade, avaliar a gravidade dessa pneumonia, porque assim eu consigo tratar da melhor forma. Como que eu vou ver isso? Através do CURB. Mais prático ainda, sem a ureia, só com o exame físico você consegue lembrar do paciente há mais de 65 anos, confusão mental, frequência respiratória e pressão baixa. Você tendo isso aqui pronto, rapidinho, você pronto, já estratifiquei e tudo mais. Antes mesmo do paciente fazer raio-x, você já fez isso, já está com o CURB na cabeça. Então, eu já sei que é uma pneumonia, já fiz o CURB, já sei se eu quero só ver esse raio-x aí para eu confirmar, para eu ter um controle. E aí, 0 pontos no CRB, baixo risco, ambulatorial, você vai pedir para o seu paciente voltar em 48 horas para você reavaliar se está tudo ok. Outra coisa para falar para ele é assim, ó, o senhor volta em 48 horas, ou se o senhor tiver qualquer piora nesse período, volta antes. Febre muito alta, começou a piorar a falta de ar, muita secreção, mal-estar, muita fadiga. Vem antes, não fica esperando 48 horas não. Teve um agravante, vem antes. E aí na hora de tratar o baixo risco, você vai lembrar se ele tem comorbidade ou se não tem. Se não tem comorbidade, amox com clavulanato, 12 em 12 horas, de 5 a 7 dias. Se tem comorbidade, associa a azitromicina, uma vez por dia, 5 a 7 dias. Aqui, eu não coloquei para não tumultuar mais, mas você poderia, no baixo risco, fazer só azitromicina direto. Mas vamos deixar de forma mais prática. E paciente com risco intermediário, você vai fazer ceftriaxone 1 grama de 12 em 12 horas, ou aquele esqueminha de 2 gramas uma vez por dia, de 7 a 10 dias associado à azitromicina 500 miligramas. Alternativa para isso, levofloxacina 750 miligramas, uma vez ao dia, de 7 a 10 dias. E para os pacientes 3 e 4 no CRB, com QSOFA positivo, internação, entrar com o pacote da primeira hora, pode até fazer esse esquema aqui, depois vai reavaliar, é paciente que tem histórico de internação prévia, 2 meses antes, fez procedimento, paciente que mora em casa de repouso. Isso vai ser reavaliado depois. O que você vai ter no pronto atendimento? Ceftriaxone, manda ceftriaxone e ácido que estiver ali. Você não vai ter tazocin, não vai ter artapenem, não vai ter nada mais chumbo grosso, vamos falar. Então você entra com esse que está cobrindo bem, está fazendo o seu papel bem.
Existem outros scores, tem o de PORT, que é o PSI, PORT, ele é joia, ele é ótimo, é um score muito bom para avaliação de risco, mas para o pronto atendimento não, ele tem 20 parâmetros. Começa pela idade, aí se é homem, se é mulher, você subtrai 10, se vem de casa de repouso, você aumenta mais 10, e aí você vai vendo, se ele tem histórico de câncer, mais 30, se tem histórico de cirrose, mais exames de sangue. Não dá para fazer ali no pronto atendimento. É verdade que tem os apps do PORT que você faz ali e coloca, mas você vai precisar de exame de sangue, vai precisar de gasometria. Não dá para fazer ali. E aí ele te gera 5 possibilidades, até 70 pontos, de 70 a 80, de 80 a 100. É muito complexo e para o dia a dia ali você precisa estar algo que te resolva fácil, assim, vou mandar para casa, não vou mandar ambulatorial, mas vou estar 48 horas, não, vou fazer antibiótico aqui, ou então vou internar, assim, 48 horas melhorou, vou dar alta, ou não, vou mandar para o CTI. Você entendeu? Você precisa de alguma coisa dinâmica, alguma coisa fácil ali que você usa e já resolve o problema. Todo mundo captou, todo mundo tá craque já nesse checklist aqui para a gente partir para os casos clínicos. Alguém ficou com alguma dúvida? Bruto, não, se tiver comorbidade, você associa amox com azitromicina. Se não tem comorbidade, você até pode fazer azitromicina direto, só azitromicina, de baixo risco e sem comorbidade, tá? Eu recomendo fazer amox com clavulanato, mas é uma possibilidade. Então vamos lá, vamos para o caso clínico aqui, senão a gente vai demorar muito. Olha só, homem, 52 anos, está com tosse e dispneia progressiva há 6 dias. Febre e prostração há 2 dias. Nega doenças prévias. Ok? 52 anos, vem com uma tosse, veio progredindo quase uma semana, piorou nos últimos 2 dias. E aí no exame físico, o paciente está consciente, está orientado, acianótico, com uma frequência cardíaca de 100, uma temperatura axilar de 38, uma frequência respiratória de 20, PA 140/80 e na ausculta pulmonar ele tem crepitação em terço médio de hemitórax direito. Então olha só o que a gente já vai raciocinar aqui. Falou, opa, peraí. O paciente me falou que vem com tosse, vem com expectoração, progressivamente. Nos últimos 2 dias veio uma febre, veio uma prostração. Opa, você já começa, peraí. Já um quadro bem sugestivo. Então vamos lá. E olha só. Já veio com essa história aqui, você já, peraí, a história, a anamnese está aqui compatível. Vamos ver o exame físico? O que a gente tem que chamar atenção no exame físico? Frequência cardíaca está no limite, 100. O paciente está febril, opa, isso chama atenção. Uma pressão normal e uma frequência respiratória de 20. Então é um paciente que está febril, então, no limite de taquicárdico, no limite da frequência respiratória, com uma boa PA, mas ele tem uma ausculta positiva. Então olha só, já te dá dados que esse paciente aqui tem uma pneumonia. Só pela história e pelo exame físico, e vamos supor que ele tenha feito um raio-x, e esse é o raio-x. PA e perfil. E aí, o que vocês me falam desse caso clínico e esse raio-x? Eu já sei que é uma pneumonia. Opa, méritos para você então. Já viu, sabe? Legal. Só basta você saber que é e pronto? Não. O que você tem que fazer? Estratificar a gravidade. Como? CRB 65. Ele tem algum critério do CURB 65? Se eu falo para vocês o seguinte, que esse raio-x está normal, eu não consegui ver nada ali, para mim está normal aquele raio-x. E aí? Porque o raio-x está normal, a gente não vai fazer nada? Fizemos CRB. Ele tem algum critério no CURB? Nenhum. Então eu sei o quê? Que esse paciente é de baixo risco. Então, primeira coisa já que eu vou avaliar, um paciente de baixo risco pelo CURB. Ah, mas e o raio-x está normal? Mesmo com raio-x normal. Então, baixo risco, primeira coisa. Nos pacientes de baixo risco, o que eu tenho que analisar, além dele ser de baixo risco? Se ele tem alguma comorbidade. Esse paciente tem alguma comorbidade? Não tem. Então eu já sei que ele é um paciente de baixo risco, sem comorbidade, que nos critérios de CURB
eu posso ficar tranquilo e passar para ele amox com clavulanato de tratamento. 875, 125, 12 em 12 horas por 7 dias e retornar para eu vê-lo daqui 48 horas. Olha que legal, olha que bacana. Olha como isso daqui te mostra de forma bem objetiva. Você bate o olho, vê a história, faz o seu diagnóstico, vai para o exame físico, confirma o seu diagnóstico de pneumonia e aí você já consegue estratificar de forma bem objetiva e mais, mesmo que o raio-x venha normal, você não vai deixar passar batido. Olha só, aquele raio-x imagina que está normal. Imagina que fosse esse mesmo caso, mas viesse com esse raio-x aqui, ó. O mesmo caso clínico, igual, mas agora com esse raio-x. Olha aqui, ó. Ó. Uma pneumonia lobar à direita, lobo médio do pulmão direito. Lembrando que do lado direito são 3 lobos e do lado esquerdo 2. Paciente com uma pneumonia lobar aqui, ó. E olha só, imagina então que é a mesma história aqui, ó, mesmo caso clínico, um homem, 52 anos, tosse progressiva, 6 dias, piorou a 2, febre, você faz os critérios de curva e dá baixo risco. E aí, mesmo nesse caso, você tomaria a mesma conduta? Mesmo com aquela imagem? Sim, tomaria. Por quê? Aquilo não é uma imagem de pneumonia. Opa, você confirmou seu diagnóstico. Ele tem uma pneumonia lobar, lobo médio, ok, confirmado. Ele está tendo uma repercussão grande por conta disso? Por enquanto não. Então o que você vai fazer? Mantém o seu antibiótico, mantém. Aí entraria discussões, se você quisesse acrescentar azitromicina, até poderia, mas eu não vou entrar no mérito. Vamos só focar o seguinte. Não, você fez, vai pedir para ele voltar em 48 horas, vai manter o seu tratamento, porque você está bem embasado, você fez os critérios de curva e é isso aí. E aí vai pedir para ele voltar em 48 horas. Aí eu pergunto para vocês, em 48 horas, você repetiria o raio-x? Sim ou não? Nesse caso, eu repetiria o raio-x. E eu entendo o raciocínio de quem fala para não repetir. Por quê? Em 48 horas, a imagem não vai ter melhorado. Isso pode demorar até 30 dias para poder sumir a imagem da consolidação ali. Mas sabe por que eu repetiria? Para ver se não piorou. Não para ver se melhorou, porque a melhora é clínica, é o paciente voltar sem febre, falar que está melhor da fadiga, falar que não está tendo calafrio, não está tendo febre, está conseguindo se alimentar, não tem mais falta de ar. Então a melhora é clínica, não é radiológica. Mas eu repetiria o raio-x, só para ver se não fez um empiema, se aquilo não drenou, se não fez um derrame pleural, se ele não passou, né, saiu do lobo e foi para o espaço pleural, para ver complicações. Que às vezes ele faz um empiema loculado ali, era bom puncionar, enfim, para complicação, mas não para ver se teve melhora, porque melhora é aqui, ó, aqui que a gente vai ver. Mas bacana, quem falou não, que não repetiria o raio-x, o raciocínio é bom, porque você não vai ter melhora no padrão do raio-x, mas eu repetiria para poder ver se não teve piora. Mudaria a dose? Qual seria a próxima conduta em caso de piora? Caso de piora, se ele já chegou nessa situação, não melhorou com amoxiclavulanato, o ideal é internar, ou você já colocar, se ele tiver piorado, provavelmente ele vai estar com um CURB já de risco intermediário, entraria com ceftriaxone e ácitro, tá? Caso não houvesse melhora. Poderia entrar com levo também, é outra opção, mas eu deixaria pelo menos, se ele piorou, 48 horas internado. Internaria ou ambulatorial, daquele esquema, 12 horas e vai. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, que é importantíssimo. Se o paciente não tem condições, imagina que você atende um paciente risco intermediário ou até baixo risco, mas o paciente não tem como tomar um antibiótico, ele não tem, sabe, capacidade para tomar, ele mora sozinho, morador de rua, não tem um lugar fixo, não tem como comprar um antibiótico, não consegue pegar, você vai internar esse paciente, tá? Porque aí é questão social. Aí você interna para fazer antibiótico lá, não dá para dar alta, tá bom? Caso 2, homem, 67 anos, febre e mal-estar há 3 dias. Hoje, com fadiga e dispneia. 3 dias, 67 anos. Tabagista só há 45 anos. Uma carteirinha por dia só, fuma faz pouco tempo. 20 cigarrinhos por dia. Diabético em uso de glibenclamida. Exame físico consciente, orientado. Acianótico, afebril,
frequência cardíaca de 96, frequência respiratória de 32, PA 110/70. MV diminuído até terço médio do hemitórax direito, com crepitações e alguns sibilos. E aí, o que vocês acham desse caso? Não é nada, é piti, o paciente está ansioso, vai para casa, ele está taquipneico, não, mas ele está ansioso. Só uma gripe? O que vocês me dizem? Vamos olhar ponto a ponto? Vamos primeiro ver a anamnese? Olha só, febre, mal-estar, 3 dias, não é tanto tempo de evolução, mas teve uma piora progressiva, é um paciente de 67 anos, quer dizer, um idoso, é um paciente diabético, é um paciente tabagista, fuma bastante, DPOC, já pensar aqui, ó. Então, quer dizer, já fica ali com aquela pulguinha atrás da orelha. No exame físico, está consciente, orientado, bacana, não tem febre, quer dizer, paciente idoso e diabético pode não fazer febre. Então, isso, falar, não, se ele não tem febre, não tem pneumonia. Opa, não, pode ter sim. Frequência cardíaca 96, olha só, já está chamando atenção. E olha um dado que chama atenção bem aqui. Frequência respiratória de 32. O paciente está taquipneico, está cansado, ó. Só de você já no exame físico, ali na hora que o paciente já está conversando, você já, opa, peraí, esse paciente está meio fadigado, está meio taquipneico. 32 já te chama atenção, mas mantendo uma PA boa, PA por enquanto normal. E olha essa ausculta aqui. E aí você vai lá então e pede um raio-x. E vem esse raio-x. Isso, todo mundo vendo. Olha o que chama atenção aqui, ó. Uma condensação toda em lobo inferior direito e derrame pleural. Olha só, velamento do seio costofrênico, bem aqui, ó. Olha o outro seio costofrênico, como é que tá. Olha que legal, vem até aqui embaixo. E esse aqui? Não. Ó, ele não vem até aqui embaixo. Por quê? Porque eu sei que tem líquido aqui. Tem uma pneumonia com um pouco de derrame pleural. Olha só. Então já o exame de imagem já te mostra que é um caso a se considerar. E mais, vamos ver aqui, ó, vamos fazer a estratificação de risco desse paciente. Como que a gente faz essa estratificação de risco? Ele tem o R positivo no CURB e o 65. Ele tem 2 pontos do CURB. Não tem confusão mental, frequência respiratória e PA normal, mas ele tem 2 pontos, então eu sei que é risco intermediário. E olha só, aí sim, nesse caso, esse raio-x te ajuda, porque você viu que é uma pneumonia complicada, uma pneumonia extensa, uma pneumonia já com um derrame, uma quantidade ok, mas você pode até fazer uma toracocentese para colher, para ver se é exudato, transudato, enfim, não vou entrar tanto no mérito, mas só para falar um pouquinho, se você coletar o material, você pode fazer pesquisa direta de Gram, pode fazer a contagem de leucócitos, vai estar normalmente quando é exudato, quando é infeccioso, vai ter um aumento de polimorfo nuclear, diminuição do pH, diminuição da glicose, aumento da quantidade de proteína, tá? Então assim, só para ir vendo, mas você já vê que é um paciente que você não pode mandar embora, é um risco intermediário. Mesmo se você não tivesse o raio-x, só pelo quadro clínico, é um paciente que não tem como mandar embora. Outra, olha aqui que isso você vai pegando, né, com o dia a dia, assim, com aquele questão de feeling. Um paciente com 32 de frequência respiratória, como que você manda embora? Não manda embora, pelo amor de Deus, o cara fadigado desse, ele vai voltar daqui 12 horas já mais fadigado ainda, pior, muito pior. Então isso daqui é internação. Sugiro, você pode fazer amoxiclovulanato, né, com ácitro, mas o ideal, entra com ceftriaxone, tá lá, é mais fácil, você já administra, faz uma dose de ataque de 2 gramas, você tá vendo ali, faz 500 de azitromicina, ceftriaxone, pede vaga, um paciente idoso, um paciente diabético, esse merece internação e não ambulatorial assistida, esse aqui merece pelo menos 48 horas de hospital, caso melhore, aí manda para casa. Esse é um dos inconvenientes, vamos falar assim, do ceftriaxone, ele não tem formulação oral. Você vai ter que mandar para casa voltando para fazer o ceftriaxone no hospital ou em algum posto de saúde. Essa é uma vantagem da levofloxacina. Você entra com levo, 750, fez 2 dias, teve melhora, você pode dar alta para o paciente terminar o antibiótico em casa.
É uma vantagem da levofloxacina. Porque o que a gente tem que pensar da ceftriaxone você tem que ficar furando o paciente todo dia lá. Dá para fazer IM? Dá, mas 2 gramas IM não dá, gente. Não dá, paciente não, vai tomar um dia, no outro ele já não volta mais. É dolorido demais, demais. Mais do que bezetacil. A formulaçãozinha IM vem junto com procaína, até com anestésico, lidocaína, porque não aguenta fazer. E você faz um dia, faz no outro, na outra nada. Depois o paciente nem volta para fazer mais. Então o IM é difícil, não dá. Todo dia tem que pegar acesso, é complicado também, mas enfim, é mais para a gente discutir aqui. Você vai fazer o que tiver de melhor ali na hora, ou ceftriaxone, ou levo, tá? Interna com cef-ácido, exatamente, Karina. Ou levo, Guilherme, muito bem, ceftriaxone, risco intermediário, que bacana, todo mundo, muito bacana. Com derrame. O derrame, ele não entra nos critérios de CURB, tá? Mas a gente, no porte, PSI porte, ele entra. É um dado a se considerar. Eu também considero, porque a gente avaliar se esse derrame diminui. Geralmente, se não for mais grave, você entrar com antibiótico, dá suporte, faz parte de fisioterapia para expandir meio o tórax, geralmente absorve, se for uma quantidade pequena, mas pode piorar. E aí você precisa, se for purulento, você fez toracocentese, isso de maneira geral, o paciente chegou, tem líquido, você fez toracocentese, enfiou um abocatezinho, veio purulento, tem que drenar esse tórax, isso não há nem dúvida, porque senão aquilo vai ficar septado, vai piorar, depois tem que decorticar o pulmão e complicações. Vamos lá para o último caso clínico aqui, ó. Imagina, vocês estão lá no plantão, vem uma familiar junto com uma paciente, e aí vocês observam que é uma mulher de 74 anos, acamada porque ela tem sequela de AVC, com hemiplegia do lado esquerdo, trazida por familiar pela manhã, acordou, viu lá que a paciente não estava bem. E ela relata que chegou lá, encostou nela, ela estava com febre e achou que ela estava um pouco cansada. E aí ela falou, não, até ontem minha mãe estava ótima, não comeu, a gente que dá comida, tal, ela come, estava tranquila, comeu bem, não teve problema, só deu uma engasgada de noite na janta. Mas aí ela melhorou, a gente bateu nas costas dela ali, levantou os braços, né, faz aquilo, levanta o braço aí que desengasa. Bateu nas costas e ela melhorou. Aí depois disso, tal, dormiu, mas agora de manhã eu cheguei lá, ela tava assim, ó, ela põe a mão nela, ela tá quente, vai falar assim pra você. Põe lá a mão na minha mãe, ó, vê como é que ela tá quente. E achei que ela tá meio cansadinha. Olha só, você tá com essa história aqui então, acamada, 74 anos, antecedente de AVC, já vamos lá. E hipertensa, faz uso de losartana. Exame físico, está desorientada, não sabe onde está, não consegue falar onde que tá ruim. Frequência cardíaca de 120, temperatura axilar 37, saturação de O2 84, PA 85/60. MV diminuído universalmente, alguns roncos, crepitaçõezinhas finas difusa, uso da musculatura acessória. E aí, você vendo isso, pede um raio-x, faz um raio-x no leito, que é horrível, quem já viu sabe. Imagina, chega um raio-x assim para você, no leito, olha só, história clínica da paciente, a familiar relatando que acordou ruinzinha, mas estava boa ontem, estava boa demais ontem. Parece que ela broncoaspirou. Se ainda no sistema respiratório, explica a saturação ruim, inspiração forçada, frequência respiratória aumentada. Curva. Altíssimo risco, Mariana, olha que legal. Saturno broncoaspirou. Acho que está dando para ver bem o raio-x, né? Ó, esse raio-x não me emociona muito, não. Não vi nenhuma consolidação mais importante, nenhuma coisa assim mais gritante, vamos assim dizer. Lembrando que geralmente faz no leito, faz em AP e não em PA. E aí, o que vocês me dizem? Com esse raio-x, a gente considerando aí que é um raio-x, sei, talvez um infiltradozinho aí difuso, não tem nenhuma área assim, nenhum MV diminuído, nenhuma área gritante a mais. O que vocês me dizem? Olha só, legal as discussões aqui, tá só vendo.
Geralmente o paciente fica rodado, então você perde parâmetro de cardiomegalia, até perguntou se tem cardiomegalia, você perde parâmetro, faz na maca, é ruim, é mais assim, pra você ver se não tem algo gritante que a gente faz esse raio-x, mas é ruim, porque assim, mas não dá para levar para a máquina, faz no leito. Olha só, esse raio-x ajudou? Não. Eu preciso desse raio-x nesse momento, com toda essa história aqui? Será que só pela história, exame físico, a gente já não esquece o raio-x e vai ser bom para parâmetro? Vamos lá então nos atentar para algumas coisas que até mandaram aqui já, que bacana. Olha só, 74 anos, já, acamada, meu Deus, aí já começou, né? A história de AVC, transtorno familiar, dispneia, febre, ok, diabetes, hipertensão. E aí ela chega desorientada, com confusão mental, com uma frequência cardíaca de 120, saturação baixa, a gente não sabe quanto era previamente, mas saturando baixo, e uma PA de 85/60. E no exame de tórax, ronco, difuso, e olha o que chama atenção, que até cantaram a bola aqui já. Ela deu só uma engasgadinha à noite, foi só uma, sabe, ali ó, tossiu um pouquinho, engasgou, falou, afogou. Olha só, essa paciente broncoaspirou. E essa é uma evolução clássica de um paciente idoso, acamado, que não tem defesa, que está no limite, um paciente cheio de comorbidade, difícil reflexo, fácil de engasgar, por isso tem que orientar a comer bem sentado, devagar, para o paciente dar tempo dela engolindo sem, porque se broncoaspira é uma tragédia. E olha o que eu chamo a atenção para vocês, 12 horas de evolução, menos até, geralmente no raio-x não apareceu, porque já é uma paciente debilitada, que demora, provavelmente esse raio-x depois vai fazer um padrão de SARS, vai fazer aquele padrão de infiltrado difuso, feio, padrão de SARA, desculpa. Mas agora não. Então você faz aquele raio-x veio normal? Não importa. Olha esses dados aqui, ó. Olha isso daqui. E aqui a gente ainda podia acrescentar uma frequência respiratória que ficou de fora aqui, ó. Vamos colocar, ó, 32. E aí, gente? Precisa de mais alguma coisa nisso aqui? Isso aqui é você colocar catéter de O2. Lembra, isso aqui já é o pacote completo do QSOFA. Se a paciente está em sepse, definimos um foco de infecção, tem a história, está séptica, está chocada, entrar com o pacote da primeira hora, monitor, oxigênio, veia, pedir para sondar, colocar oxigênio, hidratar, fazer volume bastante, 30 ml por quilo, pode entrar, você pode até encharcá-la, faz volume, faz 20 ml por quilo para você ir vendo, já entra com volume, já pede para fazer uma dose de ceftriaxona e ácido, depois vai cogitar se vai fazer alguma outra coisa, vai perguntar se ela teve internação prévia nos últimos 2 meses, se fez algum procedimento, para pensar no antibiótico depois, pede para fazer o que você tem ali na hora, e na primeira hora já entrar, se der para colher lactato, colhe, se não, se colher hemocultura, mas aqui ó, não tem dúvida, o CURB com todos os sinais possíveis, com tudo possível aqui, que é SOFA positivo, é paciente que você não vai perder tempo, é bater o olho, viu? Olha a história, o paciente está desse jeito aqui, emergência, na hora, pode colocar a emergência aqui, ó, já pode sondar, vamos lá entrar com o pacote completo, porque isso aqui, cada minuto que você perde, cada hora que passa, essa paciente, chance de sobrevivência vai diminuindo muito, quase 10% a cada hora, 7 a 8% a cada hora menos de chance dela sobreviver. Se uma paciente dessa chegar, você não entrar com o pacote da primeira hora imediatamente, tragédia na certa. Esse veio com um pacote assim, ó, pulando, né, completo, com tudo e mais um pouco. Então isso aqui, ó, independente do raio-x, e mesmo se você não tem o raio-x, com essa história, engasgou, esse exame físico é partir para o abraço, classificou e é partir para tratar a paciente sem perder tempo, pessoal. Alguém ficou com dúvida? Estamos terminando. Nossa, hoje eu falei, né? Caramba, é que é um assunto bacana, um assunto legal demais. É uma coisa que vocês vão se deparar todos os dias e às vezes chega a paciente desse jeito, que aí você já chega, bate o olho e fala, meu Deus, por onde que eu começo? Você vê lá acamado, você já vê que a frequência respiratória está aumentada, você fica... Sabe, você já fica a cabeça a 1000 a hora que você vê. Então é só você respirar fundo, calma lá, peraí, vamos aqui ó, na sequência. Eu sei aqui a sequência que eu preciso pensar na hora da pneumonia. Eu sei que eu tenho que ir atrás do CURB para estratificar. E aí aqui o CURB muito alto, opa, peraí, não posso esquecer de sepse. Olha como você
para, respira e aí consegue dar prosseguimento de forma ativa, de forma bem objetiva e oferece o melhor para o seu paciente, pessoal. Que maravilha, que maravilha. Terminando aqui, eu vou aproveitar, pessoal, vou colocar um print, fiz uma foto aqui, vou colocar um print no feed. Deixa para mim um comentário seu do que você achou da aula, do que você gostaria que acrescentasse, qual foi o insight que você teve nessa aula, o que te ajudou, qual foi o ponto que você achou assim de mais legal. Deixa escrito lá, porque as outras pessoas vão vendo, também participam desse insight seu, talvez ela vê lá também, nossa, é verdade, olha, eu não tinha me atentado a isso, então é verdade, olha só que legal. Vão lá, ó, coloca que eu vou responder. Tudo que vocês colocarem lá de comentário, eu vou ler um por um, vou responder, então eu vou colocar a foto, deixa o insight lá. E já me mandem, depois eu vou colocar um outro vídeo para a gente ver aqui que vai ser o assunto da próxima live de quarta-feira, tá bom, pessoal? Obrigadão pela presença de todo mundo, falei hoje até aqui, eu vou empolgando, eu gosto demais assim, desses assuntos que todo médico precisa saber, do dia a dia, então aquilo vai empolgando. Muito obrigado, deixe os comentários de vocês lá, ou se ficou com alguma dúvida eu respondo lá também, tá bom? Um grande abraço para vocês e uma excelente semana.